queria que você abrisse a sua Bíblia em Colossenses capítulo 3. Eu quero compartilhar uma palavra do Senhor. Colossenses capítulo 3, a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Colossenses 3, eu vou ler dos versículos 1 ao 3. Você que está sem Bíblia, acompanha aqui atrás. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3. Amém, irmãos? Vamos aquietar na presença do Senhor. Agora, se as crianças forem embora, os pais têm que fazer silêncio agora. Os pequenininhos você controla aí. Se ele estiver fazendo barulho, fala assim: se você ficar quietinho, eu te dou uma bala depois. Só que tem que falar a verdade, tem que dar depois. Se ele não obedecer pela bala, você fala que você vai pegar a cinta. Se não obedecer pela cinta, é bom orar mesmo em nome de Jesus, porque aí está sem controle. Colossenses capítulo 3, versículos de 1 a 3 diz assim: portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Repete todo mundo comigo, fala assim: buscai o conhecimento do alto. Eu continuo lendo dizendo: onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto. Repete comigo: pensai nos objetivos do alto. Eu continuo lendo: e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, Deus em nós, nós queremos te pedir que esse tempo seja um tempo de aprendizado, um tempo de iluminação da revelação da tua palavra. Que todos nós que entramos aqui possamos entender a tua palavra e possamos praticar a tua palavra. Mas eu quero, Pai, te pedir que o Senhor entre nos corações agora, principalmente dos visitantes, fala com eles, que a tua graça seja abundante sobre a vida deles. Toda tentativa inimigo de roubar esta palavra, essa semente, eu repreendo e resisto agora toda força maligna e contrária, trazendo distração ou dor. Eu repreendo isso agora. Declaro que o propósito do Senhor vai se cumprir nessa noite, em nome de Jesus. Teu nome vai ser glorificado e as vidas vão ser abençoadas. E eu profetizo salvação, cura, o milagre do Senhor nas vidas que estão aqui, em nome de Jesus. Amém. Fala amém. Glória a Deus. Domingo passado, nós falamos um pouco sobre a salvação, mas eu abordei mais o terror para valorizar a salvação. Porque quem não entregar a vida para Jesus estará condenado ao inferno. Então eu falei um pouco sobre a condenação do inferno, para que você pudesse valorizar a salvação em Cristo Jesus, por Ele ter entregado a vida dele por você. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. Estou sentindo assim muito disperso, Aleluia. Bastante gente andando. Eu ainda preciso me controlar com isso. Fala assim: calma, pastor. Fala para mim. O pessoal vai sentar e vai escutar a palavra de Deus. Isso, obrigado. Agora eu fico mais tranquilo. Mas sabe o que é, irmãos? É que quando eu estou falando com os meus filhos, eu não gosto que eles ficam andando ou conversando ou não dando atenção para mim. Quem é pai aqui, levanta a mão. Quando você fala com o teu filho, você gosta que ele fica andando para lá e para cá e conversando com outra pessoa? Quem gosta? Ninguém, né? É por isso, o Papai do Céu está falando. Vira para o seu irmão e fala assim: Papai do Céu está falando. Presta atenção. Irmãos, a palavra de Deus pode mudar a tua vida.
Amém? Então, domingo passado, eu falei um pouco do terror, que é ser condenado para o inferno. Mas falei da boa notícia, porque Jesus morreu naquela cruz, derramou o seu sangue para que pudéssemos, ter a vida eterna com Ele. E hoje eu quero falar sobre estar vivendo, motivado pelo céu. Então o apóstolo Paulo aqui em Colossenses capítulo 3, ele diz assim, olha, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai o conhecimento do alto. Então, buscar as coisas do alto. Aí outra palavra ele diz assim, versículo 2, pensai nas coisas do alto. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, como cristão, nós devemos buscar as coisas do alto, pensar nas coisas do alto. Todo cristão verdadeiro deve viver na terra com a cabeça no céu. Não é viver no mundo da lua, mas é movidos pelo céu. Nós deveríamos entender que o cristão verdadeiro, ele não vive por esse momento aqui na terra. Porque a palavra de Deus diz que a nossa vida aqui na terra é 70, 80 anos. O que passa disso é canseiro e enfado. Mas existe uma eternidade para se viver. E eu disse que a eternidade com Cristo, ela é boa. Mas eu mostrei que a eternidade sem Cristo é inferno, uma condenação aonde não é bom estar lá. Mas hoje eu quero falar sobre o céu, porque eu falei muito do inferno, domingo passado. Por isso que talvez algumas pessoas nem vieram hoje. Mas eu quero falar do céu hoje. A gente precisa ser movido pelo céu. E eu entendo que não está muito na moda pregar sobre céu. Até porque ninguém foi para o céu ainda. Ninguém que está aqui foi para o céu, a não ser o apóstolo Paulo, que eu vou citar já já. Que ele deu uma visitada lá. E ele tem algumas coisas particulares para contar para nós sobre o céu. Então pregar sobre o céu talvez é uma utopia, talvez as pessoas não sintam como realidade. Mas o céu é real. E o apóstolo Paulo diz que nós devemos viver, buscar, pensar nas coisas do alto. Se a gente viver só pensando nas coisas terrenas, irmãos, você é a pessoa mais infeliz da face da terra. Vira para o irmão do lado e fala assim, se você viver pensando nas coisas terrenas, você é a pessoa mais infeliz da terra. Aí tem algum que está dizendo, não é não, pastor, eu sou muito feliz. Você se engana. Porque vai chegar um tempo que você vai ter um vazio tremendo, como algumas mulheres dizem que tinha um vazio, que só Jesus pode preencher. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19. O apóstolo Paulo diz o seguinte, ora, se a nossa esperança se resume ou se restringe apenas a esta vida terrena, nós somos os mais infelizes, alguma versão, miseráveis. Nessa versão diz assim, se somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Algumas versões diz miseráveis. Irmão, se você pensa só na terra, que você acha que vai viver nessa terra, acabou, você está enganado. Então, domingo passado eu mostrei que existe, infelizmente, o inferno para aqueles que negam o sacrifício de Jesus. Para aqueles que não querem mudar de vida e querem continuar com os prazeres da carne. Mas eu terminei dizendo que é uma boa notícia. Jesus morreu naquela cruz, derramou todo o seu sangue, para que eu e você pudéssemos ter vida abundante nessa terra, mas uma vida abundante na eternidade com Ele. Então nós temos que viver na terra pensando nas coisas do alto, buscando as coisas celestiais. E o plano de Satanás para toda a humanidade é para que você foque a sua vida aqui na terra. Ele quer que você trabalhe igual um condenado, para ter bens materiais aqui na terra. Ele quer que você acabe com sua saúde, para ter o melhor aqui nessa terra. Tem
Tem gente que diz assim: a minha família é sagrada. Irmãos, a família não é sagrada por si só. A família é um projeto de Deus, ela é bênção, sim. Mas tem muita gente valorizando as coisas da terra. E aí, quando o Satanás consegue fazer que você foque, põe os teus olhos e busque as coisas da terra, ele imediatamente toca em uma dessas áreas na sua vida. Ou na parte financeira, ou na sua saúde, nos seus bens. Ele mexe o pauzinho para que você fique desempregado, que você passe dificuldades financeiras. E exatamente nesse momento, quando você está focado na terra, só pensa nas coisas da terra, qual é a tua reação? Quando o mal acontece? Murmuração. Começa a reclamar de Deus. Nós estávamos conversando com alguns irmãos hoje e até sexta-feira. Quantas pessoas já passaram? Vou falar só da nossa igreja, não vou falar de outras não. Mas só da nossa igreja, nós vamos fazer 8 aninhos agora em julho, dia 13. Quantas pessoas já passaram pela nossa igreja, ouviram a palavra? Alguns até já foram ao encontro com Deus. Passou um tempo, sumiram. Voltaram para o mundo. O que significa isso? Que essas pessoas, elas queriam Deus para resolver os seus problemas, para abençoar ela aqui na terra. Ela nunca olhou para o céu, ela nunca focou a eternidade. E essa é uma grande arma do inimigo contra a sua vida. Fazer que você foque aqui na terra, os prazeres da carne. É só a gente olhar, como é que estão as famílias hoje? Hoje, os jovens, eles não querem casar mais, eles querem morar junto. Os casais não querem mais ter a responsabilidade. Mal se enganam, porque se tiver uma testemunha que ficou mais de 3 meses junto, já tem todo o direito de casado. Mas as pessoas estão focadas aqui na terra, para não dividir os seus bens com outra pessoa, para não perder o seu dinheiro. E quando o diabo toca em uma dessas áreas da vida da pessoa, ela perde a paz. Ela se volta contra Deus, fala: eu estou buscando a Deus e está acontecendo essas coisas na minha vida, então Deus não existe, porque se Ele existisse, Ele estava me abençoando, Ele resolvia o meu problema, Ele me dava saúde, Ele me dava dinheiro, eu ia ficar rico. É o que você escuta na televisão, muitos programas evangélicos estão assim: venha para Jesus que você vai ficar rico, venha para Jesus que toda a sua dívida vai ser paga, você vai ter carro zero, casa nova. E Jesus, quando fala assim: quem quer ser meu discípulo, venha, negue-se a si mesmo. O que é negar-se a si mesmo? Tira os seus olhos da terra. Jesus estava dizendo: tira os seus olhos da terra, dos prazeres desse mundo, pegue a sua cruz e siga-me. Esse vai ter a salvação em Cristo Jesus, esse vai morar no céu. Certa vez, um jovem rico, cheio da grana, chegou até Jesus e disse: Jesus, o que eu preciso fazer para ir para o céu? Jovem rico, porque tem muita gente que fica rico, mas depois de velho. Ele fala: se eu tivesse dinheiro com a minha juventude, eu arrasava. Então esse, além de ser rico, ele era jovem. Tinha o carro do ano, a casa maior possível, comia o que ele queria, viajava para onde ele queria, mas existia um vazio dentro dele que dinheiro nenhum preenche. Ele falou: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Aí Jesus começou a citar alguns mandamentos para ele. Ele interrompeu Jesus, ele falou: eu já faço tudo isso aí, Jesus, eu já sou um bom religioso, como você talvez está sentado aí, um bom religioso. Acha que a religião vai te levar para o céu. Aí Jesus foi no ponto crucial da vida dele. Você já faz tudo isso? Então só uma coisa te resta, meu amigo. O que Jesus falou para aquele jovem rico? Vende tudo o que você tem, dá aos pobres e vem me seguir. O que aquele jovem fez?
seguiu Jesus, certo? Não. O amor dele estava na onde? No dinheiro. Ele estava focado na terra. Ele queria viver bem na terra. Ele queria desfrutar dos prazeres na terra. Irmãos, presta atenção. Aquele que quiser desfrutar dos prazeres aqui na terra, vai cair em perdição. Que isso, pastor? Vira essa boca para lá, eu viro. Quem decidir viver os prazeres nessa terra, vai cair em perdição. Vira essa boca para lá, pastor, eu vou virar. Irmãos, não adianta fugir. Abre a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Eu quero mostrar para você. Pode pôr aqui para mim, Eric. Filipenses 3,19. Presta atenção, meu amado irmão e visitante que está aqui. A palavra de Deus, né, que alguma irmã citou aqui, né, Hebreus capítulo 4, versículo 12. Ela é uma espada de dois gumes mesmo. Ela pode fazer uma mudança no teu coração, no interior, para todo sempre. Diz assim a palavra de Deus em Filipenses 3, 19 a 21. Diz assim: o fim dessas pessoas é a perdição. Repete comigo: o fim dessas pessoas é a perdição. Agora, quais são essas pessoas? O Deus dele é o estômago. Quando fala que o Deus da pessoa é estômago, o que ela está pensando? No céu ou na terra? Na terra. Ela quer desfrutar dos prazeres dessa terra. E o fim dessas pessoas é a perdição. Ele diz, continua dizendo o texto: e o orgulho que eles ostentam, fundamentam-se no que é vergonhoso. E eles se preocupam apenas com o que é terreno. No entanto, para nós, e pode ser para você que está aqui visitando pela primeira, segunda ou terceira vez, mas para nós, a nossa cidadania é a dos céus. Nós vivemos na terra, mas nós somos cidadão do céu. Nós vamos morar com Deus. Então ele diz assim: no entanto, a nossa vida é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem está aguardando com grande expectativa o Senhor Jesus Cristo, dá um glória a Deus. Será, irmãos? Fala mais alto então, fala glória a Deus. Fala assim: Maranata. Ó, vem Senhor Jesus. Quem está aguardando e ama a volta de Jesus, aplauda Ele, se toda a sua força. Aleluia. Irmãos, tem muito cristão que não aguarda esse momento, não está atento por esse momento. Eu falei domingo passado, né? Sexta e sábado e domingo passado foi os homens. Irmãos, não dá vontade de voltar quando Deus está num lugar. Acredito que as mulheres da mesma forma, por mais saudade que tem dos filhos, do marido também, né? Porque senão os maridos ficam bravos. Mas é um lugar precioso. É um lugar maravilhoso, imagina o céu. E tem muita gente vivendo, focado nas coisas terrenas, quer construir, quer prosperar. Irmãos, o problema não está em você prosperar, porque Deus tem alegria na prosperidade dos seus filhos. O problema é você pôr o coração nessas coisas. O problema é você buscar e pensar 24 horas por dia nas coisas terrenas. Quem foca na terra pode perder o foco do céu, pode se perder no meio do caminho. Enquanto você se preocupa com as coisas terrenas, o diabo vem e toca nessas coisas materiais, e aí a pessoa perde a fé em Deus, não sabe que aquilo é uma prova que Deus está proporcionando para você ver aonde está o teu coração, se é nas coisas do alto ou se é nas coisas terrenas. Irmãos, eu vou citar brevemente, porque eu entendo que essa palavra de olhar para o alto, focar no céu, sempre foi um princípio de Deus. Eu vou falar isso domingo que vem com mais clareza, porque tem muitos detalhes aqui, eu não quero falar sobre isso. Mas eu quero falar de Êxodo 26. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo de Moisés, quando Deus deu a estratégia para ele, deu todos os detalhes, como deveria ser construído, quantos compartimentos, quais eram as mobílias da tenda, qual eram os panos, os tecidos, como era para ser feito. Em Êxodo capítulo 26, começa a falar sobre o teto do tabernáculo. Irmãos, presta atenção nisso. Quando a pessoa entrava no tabernáculo, a maravilha do tabernáculo não estava no chão.
A maravilha do tabernáculo, quando alguém entrava no tabernáculo, tinha que olhar para cima. Deus deu todo o detalhe. Na verdade, eram 4 coberturas que sobrepunham uma a outra para formar o teto do tabernáculo. E Deus ungiu um artesão para bordar alguns querubins nesses tecidos. Na verdade, era couro de animal. Então a coisa mais linda quando alguém entrava na presença do Senhor era olhar para o céu, olhar para o alto. É um princípio muito lindo. E, para nossa surpresa, quem já leu a Bíblia conhece, o que tinha no chão do tabernáculo? Nada, era terra. Não tem beleza nenhuma em olhar para baixo. O cristão não pode olhar para baixo, porque quando olha para baixo é só terra. Não tem nenhuma beleza nisso. Mas, irmãos, quando entrava no tabernáculo, os olhos automaticamente tinham que olhar para o alto. Porque é um princípio de Deus. O cristão deve viver movidos pelo céu, olhando para o alto. Eu quero citar bem rápido, Lucas capítulo 13, fala de uma mulher, que ela estava com um espírito maligno, e ela era filha de Abraão. Jesus disse que ela era filha de Abraão, ela não era gentia, e o espírito maligno que estava sobre ela, fazia ela andar encurvada, olhando para baixo. Não era bico de papagaio, não era hérnia de disco, mas por 18 anos, aquela mulher, o diabo fez ela olhar para baixo. Mas quando Jesus entra na vida de uma pessoa, ela começa a olhar para cima, e Jesus repreendeu o espírito sobre aquela mulher, e aquela mulher foi curada. Ela pôde olhar para o alto. Crente que é crente tem que viver movidos pelo céu, e não focado aqui na terra. E outro, Atos capítulo 7, eu quero falar sobre isso semana que vem. Estevão estava sendo apedrejado, tomando pedrada, mas os olhos dele estavam no céu. Ele viu o céu se abrindo, e Jesus à direita de Deus Pai. Irmãos, quando você olha para o céu, você sempre vai ver milagre, vai ver providência. Deus é contigo. Mas enquanto você focar e motivar a sua vida para viver olhando para a terra, eu quero dizer para você que você vai estar perdido no caminho. E infelizmente o que nós temos visto hoje, que o ser humano, ele vive, ele é motivado pelas bênçãos e não pelo Deus da bênção. Por aquilo que é terreno. Eu quero ler um texto, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 24. Mateus capítulo 6, 19 a 24. Vou ler aqui mesmo. Jesus disse assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Irmãos, não sou eu que estou dizendo. Quantos acreditam na palavra de Deus? O próprio Jesus está dizendo: olha para o céu. Você não tem que focar nessa terra. Não acumulem para vocês tesouros na terra. Volta lá de novo, fazendo favor, 19. Não acumulem para vocês tesouros nessa terra. Irmãos, quando eu tenho a alma generosa, Deus me faz prosperar. Mas eu não estou à procura disso aqui na terra. E quem não está à procura de riqueza na terra, vai ser próspero, porque Deus vai liberar sobre a vida dessa pessoa. Mas aquele que vive focado na terra, com certeza, se ele conseguir adquirir riquezas, o diabo toma depois com as duas mãos. Porque o diabo veio para matar, roubar você e destruir você. Olha o versículo 20. Aí Jesus assim: mas acumulem para vocês tesouros na onde? É no céu, irmão. Pastor, mas como é que eu faço uma poupança programada no céu? Tem uma vida de santidade aqui na terra. Pague o preço, obedeça a palavra de Deus, se renda a Ele. Mande material de primeira qualidade para construir a sua casa lá no céu, meu irmão. Porque você está construindo a melhor casa aqui na terra e está esquecendo que você vai passar uma eternidade lá. E Jesus está dizendo: presta atenção, acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói. Irmão, lá não tem ladrão que vai roubar, o que é teu é teu. E ele continua dizendo:
não arrombam e nem furtam. Versículo 21. Pois onde estiver o seu tesouro, repete comigo, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará o teu coração. Então, se o teu tesouro é as coisas da terra, os prazeres da terra, aonde vai estar teu coração? Aonde vai estar teu coração? Aqui. Não olha para cima, não olha para o céu, não vive motivado pelo céu. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus diz o seguinte: guardai de toda avareza. Vira para o seu irmão e fala assim: guarda da avareza, meu irmão. Porque Jesus disse o seguinte: a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem. Infelizmente, na sociedade que nós vivemos, quando você diz assim, o Renan está bem. Tinha que achar um aqui, né? Achei você. Por que será? Porque eu te amo, meu irmão. Não tem nada a ver com o que eles vão falar. Falar que você tem a cabeça grande, não tem nada a ver. Que eu olhei, eu vi você. Eu vi sua roupa aí branca. Glória a Deus. Quando você diz, escuta eu dizendo, o Renan está bem de vida. O que você pensa? O que você pensa? Não peca não, irmão, porque você vai ter que pedir perdão pela tua mentira. O que você pensa? Que ele está bem o quê? De saúde? Não pensa que ele está bem de saúde, não. Que ele está bem com Deus, que ele está cheio do Espírito Santo, você pensa nisso? Pensa não, porque vocês estão focados na terra. O bem para vocês é só ter dinheiro, mas o bem é ter a presença de Deus. Estar bem nessa terra é se encher da presença de Deus e olhar para o céu, viver pelo céu, pensar nas coisas do céu, buscar as coisas do céu. Tem outros textos aqui, mas eu nem quero citar. E também 1 João capítulo 2, versículo 16 diz que a concupiscência dos olhos. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida provém da onde? Da terra, é do mundo. Deus não está neste lugar. 1 João capítulo 2, versículo 16. Pois tudo o que é no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém de Deus, mas provém da onde? Do mundo. Então, se você está olhando essas coisas, é porque a tua cabeça está voltada para a terra. Mas eu quero dizer que nós somos peregrinos nessa terra. Em Hebreus capítulo 13, irmãos, fala dos patriarcas, dos homens, dos grandes homens da fé. Ali tem a galeria da fé. Homens e mulheres que eles morreram crendo numa pátria celestial. Eu quero ler esse texto. Hebreus capítulo 13. Versículo 13, 14 e 16 diz assim: saiamos, portanto, é Hebreus 11, versículo 13. Todos esses vieram pela fé e morreram sem ter recebido o que havia sido prometido. Contudo, viram-no de longe e à distância o saudaram, reconhecendo que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Os que expressam dessa maneira demonstram que estão em busca de uma pátria. De uma pátria. Pois se estivessem cogitando sobre aquela de onde saíram, teriam a possibilidade de voltar. Olha o versículo 16. Em vez disso, eles aguardavam eles pela pátria excelente. Ou seja, a pátria celestial. Quantos querem morar no céu? Olha que lindo isso. Por esse motivo, aqueles que vivem focados no céu, movidos pelo céu, por esse motivo, Deus não se constrange de ser conhecido como o Deus deles, mas lhes preparou uma cidade. Aleluia. Olha o versículo 38 a 40. Caminharam como refugiados, vagando pelos desertos e montes, pelas cavernas e buracos na terra, pessoas das quais o mundo não foi digno. Ora, todos esses, apesar de haverem sido aprovados por Deus, por meio da fé, não presenciaram a concretização daquele que havia prometido, tendo em vista que Deus havia providenciado, repete comigo, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais alto, algo ainda mais excelente para nós. Quantos creem nisso? Que existe algo maior do que isso,
muito melhor que o encontro com Deus é estar na pátria celestial com o Senhor. Então ele está dizendo, irmãos, tendo em vista que Deus havia providenciado algo ainda mais excelente para nós, a fim de que juntamente conosco pudessem ser eles também aperfeiçoados. Vai chegar um dia que Jesus vai nos buscar, mas enquanto isso não acontece, eu tenho que viver movidos pelo céu. Há um prêmio para mim e para você: aqueles que perseverar até o fim, receberá a coroa da vida. Vai morar com Deus no céu. Agora, você quer morar no céu? É uma pergunta que você tem que fazer. Quem não estava domingo passado, já está no site da igreja, você pode entrar lá e ver. Para quem não for para o céu, para onde vai? É terrível. Eu não quero que ninguém vá para aquele lugar, por isso que a gente tem que pregar a verdade. E as religiões estão enganando muita gente, dizendo que tem outra opção depois da morte. Não tem. Ou você entrega sua vida para Jesus hoje, ou fatalmente você não está com Ele no céu. Agora, o que existe no céu, pastor? Eu nunca fui, mas pela Bíblia eu vou te falar algumas coisas. Será que é bom lá no céu, pastor? Maravilhoso, isso eu posso te garantir. Por dedução lógica, e por estudar um pouco a palavra de Deus, nós entendemos que há 3 lugares que a Bíblia denomina de céu. 3. Então nós podemos dizer que céus, ele está no plural. Em Gênesis capítulo 1, presta atenção nessa definição que eu quero dizer para você. Em Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim: criou Deus céus e a terra. Eu vou gastar o meu hebraico aqui. Bereshit bara Elohim shamarem eretz. Quem gostou do meu hebraico? Não sei se é assim, viu, irmãos? Obrigado por você ter levantado a mão. Quem sabe hebraico? Então não sabe, você não pode falar que está errado. Então, glória a Deus que ninguém sabe. Mas eu quero te mostrar isso aqui. A palavra no hebraico para céus, essa palavra é shamarim. Se fosse chamar sem o in, seria singular. Então está shamarim, indica plural, mais de um céu. Então Deus criou a terra e os céus. E também quando a gente fala Elohim, é Deus, traduzido para nós é Deus. Se fosse Elohá, era Deus no singular. Então presta atenção nisso aqui, porque você vai entender o que eu estou querendo dizer. Então diz assim: Deus criou Elohim, plural, mas o verbo é singular, criou. Não está assim, ó, Deus, eles criaram. Não, Deus criou, plural, o verbo no singular. Quando Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus diz assim: façamos o homem, no plural, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só Deus, distinguíveis entre si, mas indivisível, um só Deus, Elohim, como os céus. Tem momento da Bíblia fala céu, chamar, sem ser chamarim, mas Deus criou céus e terra. Então nós podemos ver que o Salmo 19, versículo 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus. Em Atos capítulo 7, que eu disse sobre a vida de Estevão, ele diz assim: eu vejo os céus abertos. Então por que nós entendemos, ou pelo menos eu entendo, que existe 3 lugares que nós chamamos de céu? Paulo teve uma experiência. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2 a 4. Presta atenção nesse versículo. Tem a outra atualizada sem CNVI e essa NVI? Põe a atualizada para mim. 2 Coríntios não tem? Mas eu vou falar, pode pôr essa mesmo. 2 Coríntios 12, de 2 a 4. 2 Coríntios é a primeira, hein? Não, é esse mesmo.
Paulo estava falando dele mesmo. Ele diz assim, ó, conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Paulo está falando dele, ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ele foi arrebatado até onde? Terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, Deus o sabe. Ele começa a narrar a experiência que ele teve com Deus. Então ele diz que ele foi arrebatado até o terceiro céu. Então nós podemos entender que existe um céu inferior, 3, que nós podemos denominar de Auranos, que assim chamam, né, aqueles que estudam essa matéria aí do espaço. Onde nós vemos as nuvens, onde o avião ele sobrevoa, que a gente consegue ver as nuvens, é azul. Esse é o primeiro céu. Nós entendemos, se tem o terceiro onde Paulo foi, que é o trono de Deus, existe o segundo, intermediário, que é o meso, né, no meio, rânios. Esse já não é azul. Quem já foi para a lua aqui? Ninguém. Então, quando sai do primeiro céu, já não é mais azul, é preto. E exatamente que eu entendo que é aí que tem as batalhas espirituais. Quando a gente vê lá em Daniel 13, né, que o anjo Gabriel estava lutando, foi resistido pelos demônios. Porque no primeiro, alguém que anda de avião, já viu demônio brigando com anjo aí, quando você andou de avião? Então não é no primeiro céu que acontecem as batalhas espirituais, é no segundo. E nem no terceiro, porque no terceiro está o trono de Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 12, põe esse texto também para mim mostrar para eles. Efésios capítulo 6, versículo 12, como estão entendendo? Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Mas não é no primeiro céu. Eu ando pouco de avião, mas quando eu andei, eu nunca vi nenhum demônio quebrando pau na atmosfera e nem anjo brigando lá com o demônio. Porque não é nesse primeiro. Eu entendo que é nesse intermediário, onde as nossas batalhas são travadas, onde a nossa oração tem poder. Mas existe o terceiro céu, que nós chamamos de Eporâneos. Esse é o céu dos céus, ou paraíso, aonde o trono de Deus está. Isaías 66:1, não precisa pôr, diz assim: assim diz o Senhor, o céu, o paraíso, é o meu trono. Mateus 5:34 diz, desta maneira, nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus. Mateus 6:19-20, diz assim, não ajunteis tesouro na terra, porque eu já disse isso para vocês aqui, já falei desse texto, onde a traça, mas vocês têm que ajuntar tesouros na onde? Lá no céu, aonde Deus está. Então nós entendemos que Paulo foi arrebatado até o terceiro céu. Quantos querem ir para esse lugar maravilhoso? Eu quero te responder outra pergunta, pastor, o que existe no céu? Eu não vou ler os textos porque não dá tempo, tá bom? Mas lá vai ter anjos, coisa mais linda, nós vamos ver. Lá vai ter casas, porque Jesus disse, eu vou, pode ficar tranquilo, eu vou preparar morada para vocês. Obrigado pelo aleluia. E vai ter casa boa lá. Vai ter casa boa. Ah, meu Deus, eu sonho nesse dia, hein? Eu quero uma casa com banheira lá, uma churrasqueira abençoada. Aleluia. Pastor, você está viajando? Não sei, irmão, eu quero ir para o céu. Eu faço de tudo nessa terra para ir para o céu. Lá vai ter uma praça da cidade de ouro, onde as ruas são de ouro. Irmão, lá no céu não tem crise. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Então, se você vive movido pelo céu, não se preocupe com a crise do Brasil, porque você vive com a tua cabeça no céu, Deus vai te sustentar. Porque lá, naquela rua é de ouro, você imagina o resto. Você pisa em ouro. Lá, os homens de Deus e os nossos parentes que morreram em Cristo, nós vamos encontrá-los, aleluia. Lá vai ter culto com efeitos especiais. Quem não gosta de culto assim, que tem essas luzes? Você fala assim, pastor, mas isso não é culto, isso é show. Esse eu vou ler para você, abre aí, Apocalipse capítulo 4, versículo 1, e vamos lendo alguns versículos. Pois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse, suba para cá, e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Versículo 2.
Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava em um trono no céu, e nele, um trono no céu, aonde Deus está, e nele estava sentado alguém. Versículo 3, vai passando. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Aleluia, vai vendo, vai vendo. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentado neles havia 24 anciões. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Aleluia. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Muito mais bonito que esse negócio tudo aqui, esses canhão aqui. É bonito isso aqui, você imagina no céu. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Versículo 6. E diante do trono havia algo parecido como um mar de vidro, claro como cristal. No centro, ao redor do trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. Versículo 7. O primeiro ser parecia um leão. Pode pular. Versículo 8. Versículo 9. Toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àquele que está sentado no trono e que vive para todos sempre. Versículo 10. Os 24 anciões se prostravam diante daquele que está sentado no trono e adoraram aquele que vive para todos sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem, aleluia. Versículo 11, para terminar. Tu, Senhor, e Deus nosso, és digno de receber a glória, a honra e o poder, porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas existem e foram criadas. Aleluia! Aleluia! Lá no céu vai ter a árvore da vida, porque Adão e Eva foi lá e xeretou, na verdade foi Eva. Foi Eva ou não foi? Ei, mulher, para que foi comer daquela árvore do bem, do conhecimento do bem e do mal? Mas Deus protegeu uma árvore, quem sabe? A árvore da vida. Esses que vão no céu vai saber o que é isso. É a plenitude de Deus em nós, a vida de Deus em nós. Isso nós vamos ter lá no céu. Lá no céu não vai haver choro, não vai haver enfermidade, não vai haver pranto, não vai haver clamor, não vai ter dor, não vai ter nada. Vai ser paz e alegria completamente. Aleluia. Lá vai ter justiça, não vai ter injustiça como nós temos no nosso Brasil. Lá nós vamos receber a placa de cidadão do céu. Aleluia. E o mais importante que no céu tem é o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus está lá. Parece que ninguém se anima com Deus. Quando a gente fala das coisas que vai ter no céu, que as coisas vai ser boas, não vai ter problema, não vai ter doença, vai ter alegria, todo mundo se anima. Irmão, isso é muito complicado. Imagina você, homem, está namorando, noivo, que agora vai ter que casar, né? Não é, Marcelo? Agora vai ter que casar, aleluia. Não vou nem usar o teu exemplo, senão a tua esposa vai ficar brava comigo. Mas vamos pensar em outra pessoa. E foi lá, fazendo a casa, comprou tudo do bom e do melhor. E aí a noiva fica assim, ó. Não vejo a hora de ir para aquela casa linda. Não vejo a hora de entrar naquela banheira. Não vejo a hora de ir naquela cozinha. Não vejo a hora daquele sofá. Não vejo a hora daquela cama maravilhosa. Aí o maridão pensa no quê? Eu achei que o importante era eu. Ela não vê a hora de ir para casa. Aí você vai corrigir, fala, não, meu amor, mas é por você nesse lugar. Aí ela corrige. Tem muita gente fazendo isso com Deus. Doido para ir para o céu, porque não quer sofrer mais, porque sabe lá que não vai ter sofrimento. Lá vai ter paz, vai ter alegria. Lá não tem choro, lá não tem tristeza. Irmãos, eu não quero que você vá para o céu só por causa disso. A gente tem que ir para o céu porque o noivo vai estar lá. Porque o Senhor Jesus está lá. Ele é a maior alegria, ele é o maior prazer que nós devemos ter na nossa vida. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Fique de pé em nome de Jesus. Eu acredito que Deus não vai levar ninguém que não tem intimidade com Ele. Presta atenção aqui, meu irmão. Eu acredito que Deus não vai levar para o céu ninguém que não tem intimidade com Ele. Deus não vai levar ninguém que Ele não conhece. Aí você pode estar pensando assim, Deus conhece todas as coisas, então eu vou estar lá. Eu quero
que você entenda uma coisa. Em Mateus capítulo 7, versículo 22, algumas pessoas disseram assim para Jesus: Jesus, em teu nome expulsei demônio, em teu nome falei em línguas, em teu nome eu profetizei, em teu nome eu fiz um monte de coisa. Mas Jesus vai dizer para essas pessoas, principalmente nesse texto, né? O que Jesus disse para ela? Não vos conheço. É muito sério isso. O que isso significa? Será que Deus não conhecia aquelas pessoas que usou até o nome dele para expulsar, ou enfim, para fazer obras? Não que Deus não conhece o nome ou quem é aquela pessoa, é porque essa pessoa não tem intimidade com Deus. Não é qualquer um que entra na sua casa. Você primeiro tem que conhecer. Quantos concordam comigo? Tem que ter uma certa intimidade. A não ser na cela da nossa igreja. Na cela, o irmão abre a casa dele, né, na quinta-feira lá, ou no sábado, para que a igreja se reúna ali. Então ele convida visitas, mesmo sem conhecer. Muitos acabam conhecendo naquele primeiro dia, mas ali é um momento específico. Mas a minha casa, para jantar, para comer na minha casa, nós chamamos aquele que nós temos intimidade. Eu quero dizer para você, para ir morar no céu, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa conhecer a Deus e ser conhecido por Ele. Como Deus me conhece? Imagina alguém trabalhando na Votorantim. Eu nem sei como é que está mais o Antônio Hermílio de Moraes. Eu não sei mais como é que ele está, né? Não sei nem se ele morreu. Estou tão desatualizado, mas acho que não. Mas aquele homem tem não sei quantos mil funcionários. Os funcionários conhecem mais da vida dele, sabe até onde ele mora, talvez até o carro que ele compra, porque o funcionário fica sabendo de tudo do patrão. Mas eu te pergunto, o patrão sabe da vida de todos os funcionários? Sabe nem quem existe. Só para você entender uma coisa, Deus conhece todos. Mas você conhece a Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Eu acredito que Deus não vai levar nenhum desconhecido para morar com Ele. No céu é um lugar preparado para os verdadeiros adoradores, que adoram a Deus em espírito e em verdade, que adora quando está em crise, que adora quando está doente, que adora quando está com dinheiro ou sem dinheiro, que adora quando está com plena saúde e quando não está com saúde. Deus vai levar para o céu os filhos que se renderam aos pés de Jesus. Um lugar maravilhoso, de alegria plena, porque Jesus vai estar lá. Uma delícia perpetuamente. O lugar onde Paulo não conseguiu achar palavras para explicar o que viu e ouviu naquele lugar. Ele diz: eu fui arrebatado até o terceiro céu, mas eu não tenho palavras para explicar o que eu vi lá. É uma coisa maravilhosa que nós não conseguimos explicar. Mas eu gostaria muito que você fosse para lá. E eu entendo que Deus também gostaria. Colossenses capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: pensai nas coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Não viva pelos prazeres da terra. A Bíblia diz que você tem que confessar Jesus como o único Senhor e Salvador, para que você possa tornar filho dele, para que você possa ter acesso ao céu. Irmãos, é tão terrível Jesus sofrer tanto naquela cruz, para pagar o pecado da humanidade, e muitos recusar o que Jesus fez, simplesmente por focar sua vida na terra, viver pelos prazeres da terra, o prazer da carne, do sexo, do vício, do dinheiro. Irmãos, o prazer desse mundo é momentâneo. É só você conversar com alguém que tem 70, 80 anos, ele vai te falar para você o que você tem que valorizar na vida. Talvez ele na infância não valorizou, mas ele na idade ele fala: meu filho, você está correndo atrás de muitas coisas erradas. Isso não tem valor nenhum. Eu espero que você tenha entendido. Nós devemos viver movidos pelo céu, buscando as coisas de Deus, vivendo pelas coisas de Deus, pensando nas coisas de Deus. E João, você que está aqui visitando, talvez você ache que você veio aqui porque alguém te convidou, teus parentes, ou enfim, tua filha, teu pai, ou enfim, alguém estava aqui, tua esposa. Mas eu quero dizer para você que não foi essas pessoas foi apenas um instrumento de Deus, para trazer você aqui, porque Deus quer mudar a tua história, Deus quer salvar a sua vida, Deus quer resgatar você. Pastor, eu quero isso para a minha vida, como é que eu tenho que fazer? Em João capítulo 1, versículo 12,
Em João capítulo 1, versículo 12 diz: mas a todos quantos creram, Deus deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Contudo, aos que o receberem, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os filhos vão morar na casa do Pai. Todo mundo é filho de Deus? Não. Todos são criaturas de Deus. Os filhos são aqueles que nascem na família de Deus. Então você tem que fazer uma oração entregando a sua vida a Ele, para que você possa morar no céu. Tem alguém nessa noite que quer fazer uma oração entregando a sua vida para Jesus, porque entendeu a palavra de Deus e quer fazer uma oração comigo? Levante sua mão, eu quero ver onde você está. Você quer fazer essa oração para que você possa morar no céu? Tem mais alguém que quer vir aqui fazer essa oração comigo? Levante sua mão bem alta, deixa eu ver se tem. Você que está visitando pela primeira, segunda, terceira vez, amém. Tem mais alguém que quer vir aqui? Pode vir aqui então na frente, eu quero fazer uma oração com você. Se você tiver com vergonha, a palavra de Deus diz que você não tem que ter vergonha. Você que levantou a mão, pode vir, tem mais gente aqui desse lado. Eu quero fazer uma oração com você, para que você possa se render aos pés. Não estou te falando para você fazer parte da igreja não. Eu quero que você vá morar no céu. Hoje é o começo de uma nova história. Vem aqui, rapidinho, eu quero fazer uma oração com você. Amém. Pode vir. Tem mais alguém desse lado que quer vir aqui fazer oração comigo? Aleluia. Pode vir, eu espero. Render-se aos pés de Jesus é a melhor coisa que você pode fazer. Ele preparou um lugar maravilhoso, mas muitas pessoas não querem. É uma pena. Mas Deus está chamando você. Aleluia. Glória a Deus. Estou correndo para ti. Eu estou buscando. Aleluia. Um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Eu estou correndo para ti. Eu estou buscando. Aleluia. Um lugar aos teus pés. Olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10 diz assim: se com a tua boca, presta atenção, se com a tua boca confessares que Jesus é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então você que está aqui na frente, você precisa falar. Você precisa abrir a sua boca e repetir o que eu vou dizer. Mas também você precisa, apóstolo Paulo disse, você tem que crer com o coração. O crer, eu não vou conseguir ver o seu coração. O crer é com você. A minha parte eu vou fazer você repetir, para que você possa se render aos pés de Jesus, para que você possa se tornar verdadeiramente filho de Deus. Porque todo mundo fala aí que todo mundo é filho de Deus. Não é verdade, não é verdade. Na Bíblia não está assim. Os filhos são aqueles que nascem na família de Deus, e Deus dá o poder de se tornarem filhos de Deus, quando você confessa a Ele como o único Senhor e Salvador da sua vida. Faça assim com a sua mão. Aqueles que querem entregar a vida para Jesus. Amém, amém. Você precisa repetir comigo, tá bom? Então olha para mim e fala assim: em nome de Jesus. Pode falar mais alto, fala: em nome de Jesus. Nessa noite eu entendi a palavra do Senhor, e por isso eu estou aqui na frente para me render aos teus pés, porque eu quero morar no céu. Então agora eu te peço perdão, Deus, por todos os meus pecados, por ter procurado o Senhor em outros lugares, que desagradou o seu coração. Me perdoa. E agora, de livre e espontânea vontade, eu confesso que o Senhor Jesus Cristo, repete de novo, que o Senhor Jesus Cristo passa a ser, a partir de hoje, o meu único Senhor e Salvador da minha vida. Me leva para morar no céu, porque eu quero estar contigo. Fala amém.
Quantos creu nessa palavra? Creu mesmo com o coração? É simples assim. Então Deus deu o poder de vocês se tornarem filhos de Deus. E a partir de hoje, toda a promessa da palavra de Deus é para você, para os filhos. A herança de um pai não é para todos os filhos que estão por aí, é dos filhos dele, ou adotivo, ou que nasceu dele. Então a herança de Deus é para os filhos. As promessas de Deus é para você. Amém? E outra coisa que você precisa saber: quando há salvação, porque hoje você foi salvo, o teu nome está lá escrito no livro da vida, para que você seja salvo, para morar no céu. E a Bíblia está cheia de milagres, Deus curando todo tipo de enfermidade. Mas em nenhum momento, quando tem cura e milagre, havia uma alegria no céu, porque a Bíblia fala de alegria. A gente fala que é festa, porque quando é muita alegria, vira festa. Só tinha alegria, quando a Bíblia fala de alegria no céu, sabe quando tem alegria no céu? Quando um pecador se arrepende, pede perdão e entrega a vida para Jesus. Então hoje, lá no céu, onde eu falei, lá no trono de Deus, o céu está alegre pela vida de vocês. E nós também estamos alegres pela vida de vocês. Sejam bem-vindos à família do Senhor Jesus. Alguns irmãos, vêm aqui dar um abraço nessas vidas. Nós vamos orar por eles também, em nome de Jesus. Aleluia. Alguns irmãos, vêm aqui recebê-los com alegria. Estenda sua mão para cá, vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos essas mulheres, esses homens, esses jovens. Nós abençoamos eles em nome de Jesus. Pedimos que essa semente o diabo não roube, mas que ela possa germinar e crescer e dar fruto, Senhor. Em nome de Jesus, que essa semente possa levá-los para o céu. Que eles possam te buscar mais agora, possam se render ao Senhor. Nós abençoamos e pedimos, cerca a vida deles. Não permita que o diabo roube essa semente, essa verdade no coração deles. Que eles se sintam amados pelo Senhor na nossa igreja, neste lugar. Que o teu nome seja exaltado e glorificado, e essas vidas sejam abençoadas em nome de Jesus. Amém. Quem está feliz pela vida deles, dá um aplauso ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor para nós terminarmos. Cante essa canção ao Senhor. Prepara o meu coração, só quero sentir as coisas lá do alto. Eu estou correndo, para ti. Eu estou buscando um lugar aos teus pés. Eu estou correndo. Adore ao Senhor, adore. Quem está precisando de um milagre aí, levante sua mão, eu quero orar. O Deus de milagre está neste lugar. Seja ele no teu físico, seja ele uma enfermidade, seja ele financeiro. Você que crê em Deus, que precisa de um milagre, levante sua mão. Pai, em nome de Jesus, Deus Todo-Poderoso, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus que transforma, o Deus que restaura. Pai, libera o milagre, aquilo que essa mulher, esse homem veio buscar, Senhor. Talvez uma cura, onde os médicos já disseram que não tem jeito. Mas eu quero te pedir, Senhor, entra agora e toque nessa enfermidade, tire essa enfermidade agora em nome de Jesus. Reverte esse mal agora, Deus, em nome de Jesus. Eu quero declarar a cura do Senhor, em nome de Jesus. Portas que estão sendo fechadas, que o diabo tem fechado portas para você não prosperar, eu quero dizer, receba o teu milagre hoje em nome de Jesus. Que portas de Deus sejam abertas na tua vida, em nome do Senhor Jesus. Milagre na tua casa, na tua família. Os teus filhos estão perdidos, eu profetizo salvação na vida dos teus filhos. Profetizo salvação na vida do teu marido, da tua esposa. Eu profetizo salvação, a paz do Senhor na sua casa, em nome de Jesus. Senhor, libera o teu milagre, Deus. Libera a tua cura, libera a tua prosperidade, em nome do Senhor Jesus.
Aleluia. Receba em nome do Senhor Jesus. Levante as suas mãos. Cante que Ele é grande, que Ele é o teu Deus. Então verei contra O mais alto que você puder, diz que Ele é grande. nosso Deus. Aleluia! Grande é nosso Deus. Eu cantarei, grande é nosso Deus. Então verei quão grande é nosso Deus. Aleluia. Glória a Deus. Fala glória a Deus. Glória a Deus! Aleluia. Aleluia! Aleluia. Que o grande amor de Deus e as ternas consolações do Espírito Santo seja sobre você hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe. Tenha um final de domingo abençoado em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.